Olá pessoal, vamos resolver mais dois exemplos aqui do livro do Hibbeler, Estática Mecânica para Engenharia, exercícios envolvendo momento, nesse caso específico, o momento de um binário. O que significa o momento de um binário? É o momento gerado por duas forças paralelas de mesma intensidade e sentido oposto. Então, o 400 newtons aqui é um binário, o 200 newtons é um binário e os 300 newtons é outro binário. Então, o que acontece? Primeira coisa, preciso definir o sentido. Vamos chamar isso aqui de binário 1, 400 newtons de binário 1, 200 newtons de binário 2 e 300 newtons de binário 3. Só para a gente manter uma nomenclatura ok. Agora vamos definir o sentido. O sentido do momento gerado pelo binário de 400 newtons é esse aqui. Vejam, são duas forças, uma para baixo e outra para cima. Então vai acontecer esse giro aqui. Depois, o de 200 newtons, o sentido é este aqui. E o de 300 newtons é esse aqui. Todas elas vão fazer a nossa viga aqui, que está parafusada, desta maneira, o giro. Vão girar a peça nesses sentidos aqui. E aí, depois disso, eu preciso somente calcular o momento resultante gerado por esses três binários. Lembrando que sentido anti-horário é positivo e que o momento do binário é a força vezes a distância perpendicular entre as duas forças. Portanto, o 400 newtons sentido anti-horário é positivo, vai ficar mais 400 vezes a distância perpendicular entre as forças, 2 metros. Depois, o 200 newtons é no sentido horário, então é negativo, vai ficar menos 200 vezes a distância perpendicular entre elas, 0,2. E o 300 newtons é no sentido horário, então também vai ficar negativo, vai ficar menos 300 vezes a distância entre essas duas forças, 5 metros. Nesse caso aqui, o nosso momento resultante vai ser menos 740 newtons vezes metro. Então, o momento de um binário é muito fácil, é muito simples. É só isso aqui, é pegar, calcular a força vezes a distância. Uma das forças vezes a distância entre as duas forças que formam o binário. Esse conteúdo é muito fácil, mas ele é importantíssimo para calcular depois e para entender o que se está calculando em reações de estruturas de concreto armada, força interna feita pela armadura de tração e pela compressão do concreto. Então, por isso que a gente precisa trabalhar esse conteúdo e precisa aprender este conteúdo. Depois, o exercício 4.21, ele pede a força de modo que o momento binário seja 1500 newtons vezes metros no sentido horário, ou seja, ele quer que o giro dessa peça seja de 1500 no sentido horário, ou seja negativo. Então vamos lá, nosso momento resultante, ele quer que seja menos 1,5 kN vezes metro. Portanto, menos 1,5 kN vezes metro vai ser igual aos nossos binários. A gente tem dois binários aqui, o binário feito pela força e o binário feito por 2 kN. O binário feito pela força, F, vai acontecer no sentido horário, negativo. O binário feito pelo 2 kN vai ser no sentido anti-horário, positivo. Portanto, a gente vai ter mais 2 kN vezes 0,3 menos a nossa força F vezes 0,9. Aqui é metro, aqui quilonewton, eu não estou caprichando muito nas unidades. Isolando isso aqui, a gente vai ficar com F vezes 0,9 igual menos 1,5 vezes 2, menos 1,5 menos 2 vezes 0,3. Passei para o outro lado, ficou negativo. F, agora fica tudo positivo, porque está multiplicando por menos 1, né? E aí isso aqui vai dar 2,1
dividido por 0,9 dá aproximadamente 2,33 kN. Ou seja, eu preciso de uma força F de 2,33 kN para ter um momento resultante na viga aqui de 1,5.